Olá a todos, Agostinho Brito aqui da UFRN para uma videoaula de programação em C++. Nessa sequência de aulas que a gente tem aqui, a gente vai produzir o conceito de uso de gabaritos em C++. O que vem a ser gabaritos é o objetivo da aula e descobrir como aplicar isso em funções que a linguagem possa disponibilizar e em classes. São os dois principais tipos de construções que a gente tem aí em C++ para desenvolver. E vamos começar a ver a motivação de por que estudar a ideia de gabaritos e o que é que eles são. Uma das coisas que você mais procura quando trabalha com programação é fazer reuso de código. Reutilizar um código, reutilizar um algoritmo que já serve para uma determinada finalidade. E você quer utilizar esse algoritmo, ou às vezes, geralmente precisa reutilizar o algoritmo para várias outras coisas. Por exemplo, uma coisa bem comum, bem simples, e que muito se utiliza é o conceito de ordenação de dados, ordenação de uma sequência de elementos. Quando você vai ordenar um conjunto de elementos, o que é que normalmente você precisa? Uma espécie de container, algo que vai armazenar o grupo de elementos que você tem, e uma função de comparação para decidir quem vai ficar antes de quem numa sequência ordenada. Uma vez que você tenha qual é o container e qual é a função de comparação, o processo de ordenação, o algoritmo em si, ele é idêntico, ele é exatamente o mesmo. E provê-se isso em muitas linguagens de programação, muitas bibliotecas de programação fazem a ordenação de algoritmos. Ordenação de dados, perdão. Então, como você criar um algoritmo que funcione de maneira genérica para fazer essa atividade? Se você quer, por exemplo, ordenar uma sequência de inteiros, você poderia precisar de criar uma função que ordenasse inteiros. Você quer ordenar uma sequência de classes do tipo motor, como é que você ordena um conjunto de motores? Sei lá, mas você bola uma função de comparação e quer ordenar essa sequência que você tem aí. Então, nesse caso, você poderia precisar de criar uma função de ordenação para cada tipo de dado. E isso é muito conveniente. Por exemplo, aqui nesse exemplo, você tem duas sobrecargas, né, da função média, uma para ordenar floats, uma para calcular a média de dois floats e outra para calcular a média de dois inteiros. Perceba nessas duas abordagens que algo muito curioso acontece. É que trata-se exatamente do mesmo algoritmo, o código não mudou de uma situação para outra. Mas o que é que existe, né? A única mudança é o tipo de dado. Numa função você está trabalhando com float, na outra você está trabalhando com inteiro. Então, considerando esses tipos diferentes, você precisaria, a priori, usando uma abordagem como essa, implementar uma função em C++, uma para cada tipo de dado. E isso não é muito conveniente, porque você dificulta a questão do reuso de algoritmos, o reuso de código. Então, como tratar essa situação em C++, né? A solução é você utilizar um recurso da linguagem chamada de gabaritos ou templates. O que vem a ser os gabaritos ou templates? São recursos que você usa em C++ para se trabalhar ou se desenvolver o que se chama de programação genérica. A programação genérica, em suma, você vai construir um algoritmo onde você vai abstrair qual é o tipo do dado que você vai usar na forma de usando um identificador. Por exemplo, nessa função aqui, você usa dois identificadores A e B, duas variáveis, para abstrair o conceito desse tipo de dado float. Mas quando você trabalha com programação genérica, você usa um tipo genérico, um identificador genérico, onde o algoritmo vai trabalhar com esse tipo de dado fazendo a ordenação de forma genérica, né? Ou fazendo a implementação do algoritmo de forma genérica. Com isso, o que é que você consegue? Criar algoritmos que trabalham da mesma forma, mas que são independentes do tipo de dado que você forneça. Então, quando você precisar criar uma versão do algoritmo para o tipo de dado que você forneceu, você usa o gabarito e você usa aquela funcionalidade do gabarito dizendo compilador, crie uma versão desse algoritmo para esse tipo de dado, crie uma versão do algoritmo para esse outro tipo de dado. Então, em C++ você consegue criar dois tipos de gabaritos, que são os gabaritos de função, ou gabarito de funções e gabarito de classe. Você consegue criar funções genéricas e consegue criar classes genéricas. E como se faz isso? Em C++ você faz isso com a palavra reservada chamada de template.
Essa palavrinha template é uma palavra que não pode ser usada para outros tipos de dados, né, para variáveis que você cria na tua implementação, no teu programa. Ele é usado para definir o conceito de gabarito. E vamos começar nesse pequeno vídeo como trabalhar com gabaritos de funções. Eles são bem simples de se implementar, de se entender. E o gabarito de função, ele é basicamente uma implementação genérica que funciona da seguinte maneira. Eu preferi colocar aqui na forma de um uso direto, aqui para aquela função média, para a gente entender como é que funciona o gabarito. Toda implementação com gabarito, ele começa com essa linha. Template, e entre os sinais de menor e maior, a palavrinha reservada type name, e depois do type name, um identificador. Esse símbolo que aparece aqui, quem escolhe é você, né? Você, programador, quem vai escolher o símbolo que você vai usar aí nesse type name. E esse símbolo será utilizado para substituir o tipo do dado que você vai usar no futuro, na implementação da tua função. Perceba como ficou o algoritmo agora. Você tem uma implementação da média, onde tinha lá aquele int ou aquele float, você está arrancando aquilo e colocando esse T, né? Esse T maiúsculo. Que tipo de notação você pode usar para essa palavrinha, para esse T aqui? Pode usar várias, né? Você pode usar um conjunto de caracteres qualquer, assim como você dá um nome para uma variável em C e C++, você pode dar um nome para o seu valor do T. Eu usei o T maiúsculo porque é algo que se utiliza muito nos livros e fica fácil de você ver que é um tipo, porque ele é bem diferente do restante do código, das variáveis. Você pode usar por exemplo, tipo, né, um nome comum, pode usar qualquer nome que você queira, José, Maria, não importa. Mas o que importa é que quando o gabarito for instanciado, todas as ocorrências desse símbolo T serão arrancados e substituídos pelo tipo do dado que você está criando. A gente já vai ver como funciona isso daqui. Mas o que é legal, olha, o algoritmo permaneceu o mesmo. Se você quiser fazer a média entre dois ints, você vai somar os dois ints e dividir por 2. Se você quiser fazer a média entre dois floats, soma os dois floats e divide por 2. Se você quiser fazer a média entre dois vetores, você soma os dois vetores e divide por 2. Mas preste atenção, na tua classe de vetor que você porventura criar, deverá ter implementado o método do operator mais e o método do operator dividido. Se eles dois estiverem previstos na implementação da classe, a média vai funcionar perfeitamente. Então, essa linha que você coloca acima da função diz o seguinte: essa função que vem aqui embaixo, imediatamente posterior à declaração do template, é a que será influenciada por essa construção. Se porventura você colocar uma outra função aqui embaixo, esperando que ela receba a influência desse template aqui de cima, dessa declaração, ela não receberá. Então a influência do template é só para dizer a função que vem abaixo, e somente ela é quem vai ser uma função que vai lidar com um gabarito. Então, essa palavrinha reservada, type name, é que você vai dizer, olha, o que vem a seguir é o tipo que você vai substituir. Mas, antes do padrão C++ 98 ser instituído, né, faz muitos anos isso, você poderia também usar a palavra reservada class. Então, pode ser que você encontre, né, em alguns códigos essa palavrinha reservada class ao invés da palavra type name. Muito embora possa se usar as duas, tanto faz como tanto fez, até porque a palavra class é algo bem relacionado com o conceito de classe em C++, né? A gente usa essa palavra reservadazinha, né, para definir os conceitos de classe, mas em C++ você pode usar as duas de forma interoperabil, né, de forma pode trocar uma pela outra sem erro, né, quando ele está colocado aqui nessa condição. Mas recomenda-se que você utilize type name, e por um motivo bem óbvio. É mais evidente o que é que ele faz. Ele diz que o tipo que vem a seguir é o nome de um tipo, né? O valor que vem a seguir é o nome de um determinado tipo que você vai substituir. Vamos fazer nosso primeiro gabarito. Quando é que você instancia a função? É no momento em que você vai invocá-la. Você pode fazer a instanciação da função de duas formas. Ou assim, dessa maneira,
chamando a função média, passando entre os sinais de menor e maior o tipo do dado que você quer instanciar para aquela função e passando lá, né, os seus argumentos. Você pode chamar assim ou assim, pode chamar dessa forma ou dessa outra. Agora, preste atenção. O que vai acontecer quando você fizer esse tipo de chamada? O compilador, ele, quando está compilando, isso não é durante a execução do código, é durante a compilação do código. Ele vai criar uma versão da função média int e uma versão da função média float. Então o que você tem na prática aí são duas versões da função média, não é uma função média só, são duas, que o compilador vai criar uma para cada situação. Então, essa função que você cria aqui, por exemplo, média de int, ela é implementada na prática como se tivesse sido declarado exatamente desse jeito. Então, quando o compilador vai gerar o código executável, ele cria uma versão média que tem uma cópia dessa implementação aqui, lá no segmento de código. Quando ele for criar uma versão float, ele cria uma outra cópia, uma outra versão da média, onde ao invés de ter int aqui tem float. Mas um cuidado que você tem que prestar atenção. Muito embora você possa chamar a função média dessa maneira, perceba o que tem de peculiar em A e B. Tanto A quanto B são inteiros. E em x e y? Tanto x quanto y, os dois são float. Então, o compilador ele pode deduzir qual é a sobrecarga da função média que ele vai criar, qual é o template que será implementado naquela situação com base nos tipos que você está fornecendo. Se ele puder deduzir, ele cria, mas há situações onde isso não pode acontecer. Por exemplo, nessa situação aqui, eu estou criando uma versão da função média onde eu passo um a, que é uma variável inteira, e eu passo um x, que é uma variável do tipo float, ela é ponto flutuante. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? O compilador vai olhar para essa linha e vai perguntar, poxa, qual é a sobrecarga da função média que o programador está querendo? Ele não consegue descobrir, porque ele não sabe qual dessas duas sobrecargas é, porque você tem um tipo de dado diferente numa situação e na outra. Ele não pode deduzir qual das duas o programador escolheu. Então, nesse caso, você tem que dizer qual é a função média textualmente, passando a informação aqui no gabarito. Vamos praticar? Vamos fazer um pequeno programa exemplo aqui com essa ideia dos gabaritos para lidar com gabaritos de função. Aqui tem esse exemplozinho, é justamente o exemplo da função média, onde a gente tem aqui duas condições, duas chamadas da função média, uma para o tipo de dado inteiro, aqui o A e o B, e outra para o tipo de dado em ponto flutuante, que é o X e o Y. Vamos compilar esse código aqui. Deixa eu pegar aqui o meu shellzinho, para a gente fazer a compilação desse código e executá-lo. Pronto, está organizado aqui na tela. G++, gabarito função, .cpp, -o, gabarito função, ponto barra gabarito função. Voilá. Olha só, eu tinha x e y igual a 3 e 4. Qual é a média de 3 e 4 se 3 e 4 forem inteiros? 3 mais 4 é 7. 7 dividido por 2 é 3 sobra 1. Então, como a divisão é inteira, que você está implementando naquela versão da função média, como a versão que está sendo chamada é a versão inteira, então essa parte fracionária será descartada, o resto será descartado e fica só a parte inteira. Mas quando você chama a média com o x e o y, x e y são float. Então, nesse caso, a média que você está executando é uma média de valores float. E assim, 7 dividido por 2 é 7,5. Vamos fazer agora desse jeito, ó. Int de A e B. Eu vou salvar. E agora a média ficou igual que tinha antes. Porque eu estou forçando qual é o meu tipo de dado que eu vou usar no meu código de média. Desmanchei aqui. Deixa eu deixar assim que fica mais legalzinho para eu mostrar tudo aqui na tela.
Agora vamos fazer a seguinte construção. Eu vou colocar aqui, em vez de int, eu vou colocar float. Vamos compilar o programa. Olha lá o que aconteceu. Olha ali o que aconteceu, olha só. Eu instanciei, eu forcei a chamada da função média nessa linha para que a versão do gabarito fosse criada com o tipo de dado ponto flutuante, float. Embora eu tenha passado o A e o B como inteiros, essa versão da função média é a versão float dela. Então é feita automaticamente um casting, né, uma conversão de tipo, de int para float, e os dois floats são passados para a função média. Ele calcula a média em float e mostra o resultado em float na saída. Então esse int que tem aqui, nessa versão, na verdade, não é a versão int que está sendo chamada, é a versão float. Vamos deixar aqui bem claro que eu estou chamando uma forma da versão float da função de média. A mesma coisa vai valer aqui para baixo, né? Se você colocar int, olha o que acontece. Vamos trocar aqui esse float por um int. A gente vai ver o que rola aqui. Qual é a média de 3 e 4 se 3 e 4 forem float? É 3, porque quando você pega o 3 e converte para inteiro, dá 3. Quando você pega o 4 e converte para int, dá 4. 4 mais 3, 7 inteiro dividido por 2, dá 3. O resultado deu certo aí. O erro acontece é aqui nessa linha, ó, que vai acontecer. Eu vou criar uma chamada da função média. Média interrogação. É um tipo de dado novo que a gente está criando aqui. Onde eu vou calcular a média entre A e X. std, endline. Vamos tentar pegar o compilador pelo pé. Olha aí o que é que ele está dizendo para a gente. Não existe matching function, não existe função disponível para que você chame a média de um inteiro e um float. Os candidatos são, aí ele mostra aqui o candidato do template. E olha importante aqui embaixo, ó. Deduced conflicting types for parameter t. Então ele não conseguiu deduzir qual foi o tipo porque houve um conflito entre o A e o X. Mas se você forçar qual é o tipo do gabarito que você deseja, eu vou forçar com float. Eu vou escolher float. E agora a minha média ela é igual a 3, né, na sequência que eu coloquei aqui. Porque 3 mais 3 dividido por 2 é igual a 3. Vamos colocar aqui o y, né, para ele mostrar aqui que vai dar um valor em ponto flutuante, né, um valor fracionário. 3,5. Então, é isso aí, né? Lembrar que esses gabaritos eles são legais, né? Eles ajudam a você bolar essa sequência de algoritmos genéricos, de algoritmos de qualquer forma que você prepara. E vamos preparar aí uma outra aula para vocês, que é sobre como trabalhar com gabaritos com classes, né? Um pouquinho mais elaborado, mas a gente descobre como fazer isso aí numa outra videoaula para vocês aqui no nosso canal. Valeu, obrigado aí pela sua paciência, ter aprendido um pouquinho conosco, e até outra oportunidade da gente aprender um pouquinho de programação em C++ aqui conosco.